Boa noite, meu irmão, minha irmã. Como é bom estar mais um domingo com você. Convida todo mundo aí da sua casa, compartilha esse link com a sua família nos grupos de WhatsApp e vamos juntos celebrar o nome do nosso Senhor. Pai, nessa noite, nós primeiramente te agradecemos pelo teu cuidado sobre nossas vidas. Pai, nós queremos te adorar, nós te amamos, Senhor. E pedimos também que o Senhor fale conosco. Essa noite nós separamos, Senhor, para ouvir a tua voz. Então, fala conosco, que seja noite de direcionamento para vidas, que seja noite de salvação, noite de libertação, noite de companhia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero ler com você 3 versos do Salmo 99, que dizem assim: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. Querido, vamos então, juntos com o nosso maestro, celebrar o nome do Senhor. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o Senhor na noite desse dia, com o hino número 275 do nosso HCC. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, sem teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teu aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Sem meu caminho escuro a tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu a te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi. Ser indiferente a tudo, a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi. Se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Aleluia, glória a Deus. Querido, nós vamos nesse momento para a dedicação de bens e de vidas. Quero ler com você nesse momento um trechinho, apenas um verso, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, que diz assim: isto afirmo aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Querido, quero convidar você essa noite a olhar para tudo aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão como semente. E o convite é que você coloque então a semente que o Senhor tem te dado em terra boa, que você invista no reino, invista em vidas. Esse é o convite dessa noite. Seja fiel nos dízimos, liberal e generoso nas ofertas. Quando você for ao supermercado,
lembre de comprar alimento também não perecível para aquelas famílias que tanto precisam e que todos os meses são abençoados pela igreja. Então compre alguns alimentos, traga também para abastecer a nossa beneficência. Para dizimar você pode fazer por transferência bancária, vai aparecer aqui embaixo o número da agência e conta, ou de segunda a sexta-feira, de 8 às 18, aqui na secretaria da igreja. Quero orar nesse momento então, por vidas, por famílias, por enfermos, pelos aniversariantes dessa semana, Nilce, o Carlos Rodolfo, Sônia Maria, Rayane Soares, Altair Ramos, Esther da Rosa, são esses os aniversariantes que me passaram. E também, se você estiver fazendo mais um ano de casamento, vamos orar também para abençoar mais ainda essa união. Pai, nós te agradecemos pela tua provisão, te agradecemos, Senhor, porque não temos tido falta de nada, e mais do que não ter falta, o Senhor tem nos dado com tanta abundância, que temos podido, Senhor, abençoar muitas outras famílias e pessoas. Deus, obrigado pelo teu carinho sobre nós. Deus, obrigado por cada irmão que tem sido fiel nos dízimos, Senhor, liberal e generoso, como o Senhor também é generoso, Senhor, nas ofertas. Deus, abençoa essas famílias, que os teus servos possam prosperar. Deus, se nessa noite tem alguém desempregado, que mesmo no momento de crise econômica, o Senhor possa abrir portas de emprego. Deus, quero lembrar dos enfermos, aqueles que estão sentindo dores, aqueles que estão, Deus, às vezes internados. Pai, nós queremos colocar cada um deles diante do Senhor, crendo que, como diz a tua palavra, o Senhor é poderoso para curar. Então, nesse momento, o Senhor exerce cura sobre vidas, Senhor, que nós te pedimos. Abençoa cada um desses aniversariantes, dando muita saúde, muita alegria, e que seja um ano maravilhoso na tua presença. E se tem algum casal comemorando mais um ano, Senhor, que marido só tenha olhar para sua esposa, esposa olhar para o seu marido, que sejam casados para sempre e muito felizes. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente celebrar com o Ministério de Louvor, quero dar uma palavra para você, meu irmão, minha irmã. Temos observado com muita atenção todas as diretrizes do nosso governo, seja municipal ou estadual, sobre o funcionamento das igrejas. E eu quero dizer para você que assim que for seguro, nós também comunicaremos a nossa forma de culto, como será. Então fique ligado, fique antenado nas nossas redes sociais, que assim que a gente for abrir as portas para celebrarmos juntos com você, você então ficará sabendo, tá bom? Vamos então, afaste tudo aí que está atrapalhando sua locomoção e vamos celebrar ao Senhor com muita alegria. Boa noite, queridos. O salmista nos ensina que bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, para engrandecer a esse Deus, para declarar que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é o leão da tribo de Judá. Vamos adorar o Senhor? As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, o joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está a libertar.
Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, o joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Esse mesmo Deus que é o Cordeiro e o leão, é o Deus que abre o caminho para você passar em meio ao deserto. É o Deus do impossível. Aquilo que é possível, você pode fazer. Mas o impossível, somente Deus pode fazer por você. Talvez você esteja hoje passando por uma situação que aos seus olhos você diga ser impossível. Mas saiba, querido, que quem dá a última palavra é o Senhor. E que Ele abre um caminho em meio ao deserto que você está passando e te faz um vencedor em Cristo Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.
de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Ele é a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Aplauda o Senhor aí na sua casa, onde você está, crendo que o nosso Deus é o Deus de milagres. Ele é o caminho no deserto e uma luz. Quando você não enxerga mais nada, o Senhor é a luz. Ele traz vida sobre você. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Somente dizer: Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Faça morada no nosso coração, porque nós somos Teus, amigo Espírito Santo. A nossa vida é Tua, o nosso coração é Teu. Venha e faça morada em nós. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura em todo o seu corpo. E vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Nós te ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Ó Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo em nossas casas. Com o Teu poder, com o Teu amor nos encha, Senhor. Nosso amigo Santo
vidas, Deus. Complete a tua obra. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Oh, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Senhor, tu és bem-vindo entre nós. Receba, Senhor, a nossa oração, a nossa gratidão, a nossa adoração. Que chegue agora diante do teu altar como um aroma suave. E faz de novo, Senhor. Faz de novo e completa a tua obra nas nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, glória a Deus. Sempre, sempre Deus nos surpreende e sempre faz de novo. Que Ele possa nos abençoar, que Ele possa abençoar você, que nesta noite de domingo está assistindo a esse culto, que você possa estar tendo um ótimo domingo. Queria cumprimentar todos os irmãos, a começar pelas crianças da nossa igreja, passando pelos adolescentes, pelos jovens, pelos de idade mais madura, e para você também, meu irmão, da melhor idade, que Deus possa estar abençoando e te dando um dia maravilhoso na sua presença. Eu me sinto extremamente honrado por Deus e pelo nosso pastor Felipe, por ter recebido a oportunidade de estar pregando hoje, justamente no dia do pastor. Eu ainda pensei, pastor Felipe, será que o senhor não quer pregar o dia do pastor? Não, irmão, vai lá e prega. E eu me senti infinitamente honrado por esta oportunidade. Que Deus possa estar abençoando o nosso pastor. Eu gostaria de convidar você, meu amado, minha amada, a abrir a sua Bíblia para nesta noite refletirmos a respeito de uma porção da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar você para abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, e fazermos a leitura dos versículos 40 ao 56. Lucas 8, de 40 a 56. Enquanto você abre, amém? Vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra de Deus: Ao regressar Jesus
a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a que ninguém tinha podido curar, e que gastara todos os seus haveres com médicos, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de mim sair o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Vamos orar ao Senhor? Te convido nesse momento para fechar os seus olhos aonde você está. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos refletindo e compartilhando a respeito da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que é regra de fé e prática para as nossas vidas, a Tua Palavra que é o caminho que nós devemos seguir, a Tua Palavra que é quem ilumina este mesmo caminho, Pai, que é lâmpada para os nossos pés, como disse o salmista, que ela neste momento possa tocar os nossos corações, nos levarmos a uma reflexão, a pensarmos a respeito do que o Senhor quer para cada um de nós, de qual é a Tua verdadeira vontade para as nossas vidas, Pai. Fala conosco neste momento, enche-nos o coração da Tua vontade, enche-nos a mente do desejo de realizá-la, Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, reconhecemos as nossas fragilidades diante do Senhor, mas tão somente, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele se encontra no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, e ele é um texto um pouquinho mais à frente de uma história que o nosso pastor já pregou há algum tempo atrás. Jesus vinha de uma cidade chamada Gadara. Antes de chegar nessa cidade, ele passou por aquele problema do mar revolto. Quer dizer, ele não, os discípulos passaram pelo problema do mar revolto, aquela tão conhecida tempestade em que ele repreendeu o vento e repreendeu o mar.
Ele chegou numa cidade chamada Gadara e ali havia um endemoniado que ninguém podia conter. O Senhor expulsou os demônios, curou aquele homem, atravessou o mar da Galileia novamente até a cidade de Cafarnaum. E ali é que começou o desenrolar dessa história que envolve duas personagens. Um deles chamado Jairo e outro que é identificado apenas como uma mulher. Esse texto nos relata duas situações distintas vividas por pessoas com status social diferente, que demonstravam total confiança e fé em Jesus e dele receberam igual tratamento, apesar de suas diferenças. Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Ele era um dos homens mais proeminentes e mais importantes daquela cidade. Era um homem muito conhecido. Muito provavelmente ele conhecesse Jesus e fosse conhecido de Jesus, porque a base do ministério de Jesus era justamente ali naquela cidade de Cafarnaum. Muito provavelmente Jairo deve ter dado abertura para que Jesus entrasse na sinagoga e ali ensinasse a palavra. Então ele, a partir do momento que tomou conhecimento de que Jesus estaria chegando à cidade de Cafarnaum, e havia já uma multidão à beira do cais, esperando a chegada de Jesus, ele deve ter ficado com muita esperança, no sentido de que Jesus iria o ajudar, de que Jesus iria curar a sua filha, que se encontrava gravemente doente. Eu fico imaginando esse homem Jairo, olhando para o porto e pensando, caramba, será que Jesus não chega? Meu Deus, quando Jesus vai chegar? E ao avistar o barco de Jesus, ele deve ter atravessado aquelas multidões, pedindo prioridade, falando que era o chefe da sinagoga e dizendo que precisava muito falar com Jesus. Enquanto o barco não atracava, eu imagino que as informações que iam chegando para ele eram, a febre está aumentando, a respiração dela está ofegante, ela está se sentindo muito mal e a cada momento ela está se indo. E novamente, voltando-se ao cais, Jesus já havia chegado e Jairo, no meio daquela multidão, foi até ele. Provavelmente Jesus estava ali já ensinando o povo que o esperava. E Jairo então suplicou. A Bíblia diz que Jairo chegou até ele, o adorou. Diz assim: ao regressar Jesus à multidão, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Aquele homem era o chefe, era o líder espiritual daquela localidade, era o chefe daquela sinagoga. Mas diante de Cristo Jesus, o Filho de Deus, a Bíblia relata que ele se prostrou e suplicou que ele fosse até a sua casa. E Jesus o atendeu e foi. E eu imagino Jairo com toda aquela urgência, com toda aquela pressa, no meio da multidão, pedindo passagem para Jesus, e Jesus nunca se apressava para nada. Lembra da situação de Lázaro, em que foi pedido a presença dele com urgência, e ele acabou ficando mais um pouco? Jesus não corria, a gente não vê a Bíblia relatando de Jesus correndo, apressado para alguma coisa. Jesus foi caminhando no meio daquela multidão, e eu fico imaginando Jairo ansioso, nervoso, querendo que Jesus se apressasse, para que enfim pudesse lhe atender e curar a sua filha. Mas aí o texto narra uma outra situação, narra a respeito de uma mulher que se encontrava ali no meio da multidão, meio que encoberta, e que também estava ali desesperada por causa do seu problema. Ela sofria de uma hemorragia, já havia 12 anos e não conseguia ser curada de modo algum, mesmo investindo todos os seus recursos nos médicos na época, nos mais diversos tratamentos que tiveram ter tido proposto a ela, mas nada conseguiu ser resolvido. Eis ali uma oportunidade. Jesus estava na cidade de Cafarnaum mais uma vez, e aquela mulher
com toda a sua fé, com toda a sua esperança, falou: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, tocando, eu serei curada. Continuou Jesus caminhando no meio daquela multidão que estava ali de uma certa forma assediando ele, querendo estar perto do mestre, querendo tocar também no mestre, mas aquela mulher tocou-a com fé e com esperança. E a Bíblia diz que Jesus parou e Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Um homem proeminente, Jairo, chefe da sinagoga, o seu nome significa aquele quem Deus ilumina. A mulher não tem nem o seu nome relatado, mas a história nos diz que eram duas pessoas completamente distintas, vivendo em situações diferentes, mas com problemas no qual eles não encontravam solução. Eu gostaria de descrever para os irmãos um pouco da situação do chefe da sinagoga, de Jairo. Era um homem importante, com uma vida social privilegiada, prestigiado pela sociedade, com família, com status perante as autoridades, com um nome conhecido na região, respeitado e querido pelos frequentadores da sinagoga local. Tinha total liberdade para adorar, afinal, ele era o chefe da sinagoga. Tinha esposa e uma única filha. Jairo era o pastor daquela localidade, tinha sua esposa e uma única filha. E naquele contexto local, ele era uma pessoa que vivia uma vida confortável, era uma pessoa privilegiada, era uma pessoa que desfrutava do prestígio das autoridades locais, era uma pessoa que tinha livre trânsito em qualquer lugar, que podia andar livremente na rua, se relacionar com quem ele quisesse, ter uma vida social de forma que qualquer pessoa naquele tempo desejaria. Jairo, o chefe da sinagoga, assim o tinha. E eu gostaria também de escrever para os irmãos a situação daquela mulher. Aquela mulher, para começar, ela possuía uma doença. Há 12 anos, quando a filha de Jairo estava nascendo, aquela mulher começou a ficar enferma. A filha de Jairo também tinha 12 anos. E ela atravessou a sua vida tentando cura para a sua enfermidade. E ela não conseguia até aquele momento. Já tinha despendido todos os seus bens, todas as suas posses, todo o seu dinheiro, procurando a cura para aquela enfermidade, e ela não conseguia. Agora, que problemas aquela enfermidade, além de ser uma doença, além do incômodo de uma doença, além de lhe trazer sofrimento, possivelmente isso lhe trazia anemia, porque ela sofria de uma hemorragia contínua, além de lhe trazer todos esses desconfortos, toda essa problemática, aquela mulher era considerada, naquele contexto religioso daquela época, uma pessoa impura. E o que significa, irmãos, ser uma pessoa impura? Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia agora no livro de Levítico. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 15. E vamos entender qual era a real situação daquela mulher. Levítico 15, de 19 a 27, vai dizer assim: a mulher, quando tiver fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias da sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo. Tudo que sobre ela se deitar durante o período da sua menstruação será imundo, e tudo em que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela será imundo, deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e será imundo até a tarde.
quem tocar alguma coisa sobre ela, sobre o local que ela tivesse assentado, deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e será imundo. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, será imundo. Se um homem coabitar com ela, também será imundo. Também a mulher, quando manar o seu fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias da sua hemorragia, ela será imunda, como nos dias de sua menstruação. Toda cama que ela se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á imunda. Ou seja, irmãos, tudo que aquela mulher tocasse seria considerado impuro, seria considerado imundo, e tudo que nela tocasse também impuro seria. Imaginamos agora a vida que aquela mulher levava, a situação em que ela levava, em que ela foi levada por causa daquela condição de enfermidade. Todos que a tocassem ficariam impuros, tudo que fosse tocado por ela também impuro ficaria. Não tinha vida social, vivia isolada da sociedade, era rejeitada, banida da convivência social, excluída das festas e dos eventos, viveria em uma perpétua quarentena, longe inclusive do convívio familiar. Nós que estamos vivendo esse momento de pandemia, onde temos que ficar em quarentena, muitas pessoas que são de grupo de risco, então ficam numa quarentena muito mais rigorosa, as pessoas ficam preocupadas, as pessoas ficam aflitas, com medo de serem infectadas por esse vírus que tem assolado não somente o nosso país, mas assolado o mundo. As pessoas relatam que estão passando por problemas de depressão, estão passando por problemas de solidão, estão se sentindo excluídas da sociedade, estão sentindo-se excluídas do próprio círculo de amizade, excluída da igreja, excluída da sua família, porque são parte de um grupo em que devem ficar num isolamento mais rigoroso. Agora imaginem essa mulher. A gente está numa quarentena há cerca de 2 ou 3 meses e já tem pessoa aí que já está numa situação complicada, numa situação de depressão, numa situação de confusão mental, numa situação de crise existencial, porque está há 3 meses recluso. Agora imagina a situação daquela mulher que estava há 12 anos enfrentando aquela enfermidade, enfrentando a discriminação sofrida pela sociedade local, num período em que a vida era totalmente comunitária, era uma vida onde as pessoas se relacionavam com muito mais frequência. Essa doença certamente levou aquela mulher a não ter marido ou a ser repudiada pelo seu marido, porque marido nenhum suportaria viver com uma mulher naquela condição, com uma hemorragia contínua. Então aquela mulher tinha perdido os seus bens, tinha perdido todo o seu dinheiro, e se tivesse esposo, ela tinha perdido também o seu esposo. Ela foi totalmente banida e excluída de toda a convivência social. Ela não podia participar de festas, ela certamente não podia circular livremente pelas ruas, e ela também sofria com um problema de pobreza, porque tudo que ela tinha, ela gastou tentando se livrar dessa enfermidade. Mas um dia, Jesus vindo da cidade de Gadara, onde ele tinha expulsado um demônio, essa cidade ficava numa localidade chamada Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades gregas. Decápolis, esse próprio nome já nos relembra 10, né? De década, e polis é cidade, era um conglomerado de 10 cidades gregas. Jesus deu libertação a esse homem, atravessou novamente o mar da Galileia, chegou à cidade de Cafarnaum, e ali surgiu uma oportunidade para essa mulher.
Jairo, que também aguardava ansiosamente pela chegada de Jesus, foi até o encontro do mestre, pôde falar com o mestre, teve acesso ao mestre, ajoelhou-se, prostrou-se diante do mestre, foi caminhando lado a lado com o mestre até a sua casa. E essa mulher, de maneira furtiva, buscando de maneira encoberta, não ser vista pela sociedade, a muito custo, sendo também comprimida pela multidão, conseguiu chegar e tocar nas orlas do vestido de Jesus, da túnica de Cristo, e ali ela foi curada. E Jesus podia seguir o seu caminho até a casa de Jairo e não parar para falar com aquela mulher. Ele sabia que curou alguém, ele sabia que poder saiu dele e que havia algum benefício para alguma pessoa, mas ele fez questão de parar e perguntar: quem me tocou? Certamente ele sabia que aquela mulher havia lhe tocado. Ele insistiu para que ela publicamente relatasse o que de fato havia acontecido com ela. Era uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única. Ali havia uma multidão que poderiam ouvir o seu testemunho. E a Bíblia diz assim: vendo a mulher que não poderia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo. Então ali todo o povo foi testemunha, a causa porque ele havia lhe tocado e como imediatamente fora curada. Naquele momento, todos, quando ela se revelou, quando ela deu-se a conhecer, e ali ela disse o que tinha acontecido com ela, o que ela havia feito e o que aconteceu com ela, não somente ela deu testemunho da sua cura, mas ali diante de todos, todos tomaram conhecimento que aquela mulher que sofria de hemorragia, aquela mulher que era impura, aquela mulher que era excluída, aquela mulher que vivia em dificuldade financeira, aquela mulher que era totalmente reclusa, porque era rejeitada pela sua comunidade local, agora estava curada, poderia sair da sua quarentena, poderia desfrutar de uma vida social, poderia frequentar os cultos, poderia ter liberdade para adorar, poderia estar diante da presença do Mestre, sem nenhum empecilho, sem nenhum impedimento. Agora ela era como as outras pessoas, porque na vida dela, pela sua fé, foi feita uma obra através de Cristo Jesus. E eu imagino Jairo: mestre, por favor, não para, não pergunta quem te tocou. Mestre, eu tenho urgência, a minha filha está à beira da morte. E o mestre parou e deu tempo, dedicou tempo e atenção para aquela mulher. Deu um tratamento digno para uma pessoa completamente excluída da sociedade. Então ele seguiu com Jairo, ele também iria atender Jairo, ele também iria dar o mesmo tratamento para Jairo, só que Jairo deveria entender que ele não era a prioridade, ele não era superior que aquela mulher, que por mais que ele tivesse em dificuldade, que por mais que ele tivesse em desespero, por uma justa causa, por causa da vida da sua filha que estava em jogo, ele também era uma pessoa que precisava esperar o tempo de Cristo. Ele não era superior àquela mulher não era inferior a ele. Diante de Deus, que não faz acepção de pessoas, somos todos iguais, irmãos. Eu, você, o pastor dessa igreja, as crianças, os jovens e os da terceira idade, todos somos dignos de recebermos igual tratamento, tempo e atenção devidos da parte da liderança da nossa igreja e também através da misericórdia de Deus. Então Cristo Jesus estava naquela cidade, foi continuando com Jairo até a direção da sua casa, mas então veio uma pessoa com uma palavra completamente desanimadora e falou: Senhor,
a sua filha já está morta. Por que você ainda incomoda o mestre? No versículo 49 diz: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Irmão, nessa noite, Cristo fala para mim e para você: não tema. Se você está se sentindo excluído, se você está se sentindo rejeitado, se você está se sentindo isolado, se você está se sentindo deprimido, se você está sentindo todas as dificuldades advindas desse curto período em que nós estamos passando, Cristo te diz: não temas, crê somente, e tudo isso se concluirá com a graça de Deus. Continuando diz: tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Irmãos, olha que coisa mais estranha. Uma situação de sepultamento, uma situação de morte. Havia pessoas pranteando. Naquele tempo era um costume de contratar carpideiras, pessoas que eram profissionais e aos sepultamentos para chorarem pelos mortos. E na casa de Jairo aquela cerimônia já estava ocorrendo. As pessoas não choravam com sinceridade. E a própria palavra de Deus nos deixa entender isso se nós observarmos que no versículo 52 diz que todos choravam e pranteavam. E quando Cristo disse que ela não estava morta, mas ela dormia, as pessoas riram-se dele porque sabiam que ela estava morta. Como é que pode uma pessoa estar pranteando, uma pessoa estar chorando e de repente Jesus fala: não chorem, ela não está morta porque ela dorme. E de repente as pessoas começarem a rir e a debochar num momento tão solene, num momento de tanta dor e num momento de tanta dificuldade. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Eu fico imaginando Jesus Cristo vendo aquela situação, os pais ali apreensivos também com essa situação, e Cristo chegar para aquela menina e falar uma frase que eu penso sinceramente que talvez fosse a frase que seu papai e sua mamãe falavam todas as manhãs para ela: menina, levanta-te, para que ela acordasse do seu sono, da sua preguiça. E ali eles deveriam preparar o café da manhã para ela, preparar uma refeição, porque Jairo era o chefe da cidade, era como se fosse o pastor daquela sinagoga, ele tinha esposa e era uma única filha. Imagina como eles deveriam dedicar tempo e amor para essa única filha. Eu gostaria de falar para você, irmão, um dia essas duas pessoas, tanto Jairo quanto a mulher, tiveram a oportunidade de alguma forma estarem com Jesus. Jairo, de forma pública, pediu socorro ao mestre. Ela, de maneira furtiva, de maneira encoberta, às escondidas, foi ter com o mestre também, com total fé e com total confiança. Jairo, confiante, não deu ouvido às palavras de desânimos e de derrota, quando falaram para ele que a filha dele já estava morta, que não adiantava mais incomodar o mestre. Ele não ouviu a voz do desânimo, ele ouviu a voz de Cristo. Ouça você nos dias de dificuldade, nos dias difíceis que nós estamos passando. Não ouça a voz de desânimo, irmão. Ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Cristo Jesus. Não desanime, tenha fé, você vencerá. Não se sinta excluído, não se sinta afastado, não ache que existe pessoas de primeira classe e que você é uma pessoa de segunda classe. Todos recebemos o mesmo tratamento da parte do nosso Deus. Tenha fé, creia,
tudo isso vai passar e você ainda cantará o hino da vitória em nome de Jesus. Eles enfrentaram desafios. Jairo estava na luta contra um problema de saúde de sua filha. A filha acaba morrendo. Como ele vai encarar a morte da filha que ele tanto ama? Como será a vida com a ausência da sua tão querida menina? O futuro era sombrio e o que Jesus faz? Ressuscita a menina. A Bíblia nos relata, até os evangelhos, cerca de 7 casos de ressurreição. Jesus, se eu não estiver errado, foi o 7º a ressuscitar até os evangelhos. Depois, no livro de Atos, nós temos a ressurreição de Dorcas e possivelmente a ressurreição de Eutico também. Mas aí já depois dos evangelhos, no livro de Atos. Jesus ressuscita a menina. Em um instante, o futuro de Jairo, o seu coração, todos os seus pensamentos mudam diametralmente de direção. A menina não estava morta. Jesus disse que ela dormia, porque aquele que conhece a Deus e tem fé em Cristo, irmãos, de maneira nenhuma morre, acredite nisso. Nós dormimos no Senhor. Lembra quando Cristo falou a respeito de Lázaro? Vou lá, porque Lázaro já dorme, vou acordá-lo. Nós que conhecemos o Deus, o Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, há de fazer conosco também isso, há de nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós devemos crer que Cristo, irmãos, é a solução, não somente para a morte, mas também para as tribulações da nossa vida, para os momentos de dificuldade. Ele disse que estaria conosco, não somente depois da nossa morte, mas por todos os dias de nossas vidas. Por isso nós devemos crer e confiar. A mulher estava lutando contra um problema de saúde dela mesma, e já haviam passado 12 anos. Será que ela teria que encarar mais 12? Será que ela iria suportar? Será até quando? O futuro dela também era sombrio. E o que Jesus faz? Cura a senhora em um instante. O futuro dela também foi totalmente alterado. Por causa da fé. O próprio Cristo mesmo disse: vá em paz, a tua fé te salvou. Não é nada que nós possamos fazer com o nosso próprio esforço, é com a fé em Cristo Jesus que nós podemos alcançar o milagre. Vejamos agora as diversas semelhantes entre essas duas pessoas tão diferentes, mas que nos colocam diante de uma realidade que diz o seguinte: independente de quem sejamos, e quão diferentes sejamos, e quão distante pareçamos, há muitos fatores que nos unem e isso nos torna parecidos. É claro que ao lidar com as pessoas não podemos ignorar as diferenças, afinal é um grave erro tratar igual os diferentes. Entretanto, considerando que há muitos fatores que nos unem, não podemos negligenciar ações que considerem a semelhança entre as pessoas. Neste sentido, precisamos lembrar uma verdade universal: somos diferentemente iguais. E é por isso que neste texto, a centralidade da narrativa não está nas diferenças das realidades de vida por Jairo ou por essa mulher enferma. Também não está na semelhança entre eles. A centralidade dessa narrativa, meu irmão e minha irmã, está na oferta semelhante dada a ambos. A cura vinda da parte de Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar a você nesta noite para refletir a respeito desse texto e saber e ter a certeza de que tanto Jairo quanto a mulher enferma, pela fé e pela confiança em Cristo, alcançaram os seus milagres e os seus objetivos. Tiveram a sua vida, o seu futuro
diametralmente mudado por causa de sua fé. Eu convido a você nesta noite a fazer uma reflexão, a reavaliar a sua fé e entender que só Cristo pode ter um milagre para minha e para a sua vida. Ele pode nos dar um novo caminho e um novo sentido. O momento em que estamos vivendo hoje em dia é um belo exemplo disso. Muitas pessoas, como foi falado antes, atravessando por dificuldades, por momento de depressão e sem saber que rumo tomar. Cristo é o caminho. Que o Senhor te abençoe, te dê um ótimo final de domingo. Que a palavra do Senhor possa ficar guardada no meu e no seu coração. Eu gostaria de convidar a você para orar nesse momento e então estaremos encerrando o culto desta noite. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que foi pregada. Te pedimos que o teu Santo Espírito, que é quem nos convence, Senhor, possa estar falando aos nossos corações, ao coração do meu irmão e da minha irmã que está em casa. Se houver muitos Jairos, muitas mulheres enfermas, que o Senhor esteja tratando cada um, sem fazer acepção de pessoas, Pai. Porque Tu és um Deus maravilhoso e nos trata com um amor ímpar, com um amor diferenciado, com um amor incomparável. Nos dê um domingo, Pai, na Tua presença. Abençoa, Senhor, neste dia, dia do pastor, o pastor desta igreja, o nosso pastor Felipe Camacho, que ele possa estar sempre, Pai, fortalecido pela Tua fé, pela Tua graça e pelo Teu amor, que ele possa seguir os caminhos que o Senhor o instruir, que ele possa em tudo ser guiado pela Tua palavra, que ele possa, Senhor, jamais ser influenciado por palavras negativas, como tentaram influenciar Jairo, dizendo que não havia mais jeito para a sua filha, Pai. Abençoa, Pai, o Teu servo, abençoa o Teu ungido, aquele que o Senhor escolheu para estar dirigindo este lugar. Muito obrigado por tudo, Pai. Abençoa as nossas casas, abençoa as nossas famílias, nos dê uma semana abençoada na Tua presença, é a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém.